Olha só, Gênesis 10. À primeira vista, parece só uma lista de nomes, não é mesmo? Mas, na verdade, é muito mais. É como se fosse um mapa antigo, sabe? Uma tentativa de explicar como o mundo inteiro se organizou de novo depois do dilúvio. É fascinante. Pensa bem, a pergunta que fica é: como é que uma única família que sobreviveu ao dilúvio conseguiu dar origem a todas as nações do mundo? Parece um quebra-cabeça e tanto, né? Pois é exatamente isso que Gênesis 10 tenta responder. E a resposta? Bom, a resposta que o texto nos dá começa com 3 nomes: Sem, Cã e Jafete. A partir desses 3 filhos de Noé, a narrativa desenha a origem de todos os povos. E a gente vai ver que cada um seguiu um rumo bem, mas bem diferente. Bora entender como isso se desenrolou. Então, o nosso caminho hoje vai ser este. Primeiro, a gente entende o que é esse tal de mapa das nações. Depois, a gente olha para cada linhagem. Jafete, os povos do mar. Cã, os construtores de cidades. E Sem, a linhagem de Éber. E no final, a gente amarra tudo para ver o que isso significa. Certo, então vamos lá. Gênesis 10, muita gente chama de tabela das nações. E é uma boa forma de pensar. Imagina só, a primeira tentativa de fazer um mapa mundi, só que em vez de desenhar fronteiras, ele desenha laços de família. A ideia é conectar todos os povos a uma mesmoria. Para a gente ter uma visão geral, o capítulo meio que dá uma vocação para cada linhagem. A de Jafete, povos que foram para o mar, para terras distantes. A de Cã, os grandes construtores, os que ergueram as primeiras cidades e reinos. E a linhagem de Sem, essa é marcada por um momento crucial, a divisão e dispersão da humanidade. Ok, vamos começar com Jafete. A história que se conta sobre os descendentes dele é a de exploradores, sabe? Aqueles povos que basicamente se jogaram no mar para encontrar e colonizar novas terras. O texto então lista os filhos dele, Gomer, Magog, Madai e por aí vai. E o mais legal é que estudiosos e historiadores foram conectando esses nomes a povos antigos de verdade. A gente está falando aqui dos prováveis ancestrais de gregos, medos, vários grupos que se estabeleceram ali, ao redor do Mediterrâneo e do Mar Negro. Bem interessante, né? E aqui tem um detalhe super importante. Essa expansão não foi só de território, não. Foi cultural também. A narrativa deixa claro que eles formaram nações, cada uma com sua própria língua. É, de certa forma, o texto bíblico registrando o surgimento da diversidade, tanto de culturas quanto de idiomas. Beleza, agora vamos para a linhagem de Cã. Se a galera de Jafé foi para o mar, a de Cã fincou o pé na terra. E olha, eles não brincaram em serviço, não. São eles que estão ligados à construção das primeiras grandes civilizações urbanas, dos primeiros impérios. E é aqui que aparece a primeira grande figura do capítulo, Nimrod. Esse aqui não é só mais um nome na lista, de jeito nenhum. O texto o descreve como uau, um homem de poder imenso, quase como o primeiro grande imperador da história humana. A fama dele era tão grande, mas tão grande, que o nome virou um ditado. Falar que alguém era um caçador à maneira de Nimrod era o maior elogio que existia. Isso dá uma dimensão da lenda que ele se tornou. E o legado dele não foi só fama, foi bem concreto. O texto mostra a progressão do seu reino, começou lá em Sinar, na Mesopotâmia, e ele fundou cidades que se tornaram icônicas, como Babel, por exemplo. Mas não parou por aí. Ele expandiu tudo para a Síria e construiu Nínive, cidades enormes. Mas não é só de Nimrod que vive a linhagem de Cã. Tem também Canaã. E os descendentes dele, os cananeus, se espalharam por uma área gigantesca e super estratégica, que ia mais ou menos do que hoje é o Líbano até a fronteira com o Egito. Muito bem, chegamos na terceira e última linhagem, a de Sem. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. Através de um descendente dele chamado Éber, o texto nos dá uma pista de um evento que vai mudar tudo. Seguindo a mesma lógica, o capítulo lista os filhos de Sem, nomes que deram origem a povos muito importantes, como os elamitas, os assírios, os arameus. Mas o ponto-chave aqui, o que nos interessa mais, vem da linhagem de um dos filhos dele, Arfaxade. E chegamos no nome crucial, Peleg. O próprio texto para e explica o nome. Diz que ele se chamou assim porque na época dele o mundo foi dividido. A humanidade, que era uma só, se separou e se espalhou. É um gancho, uma preparação para a famosa história que vem logo em seguida, a da Torre de Babel. Certo, então vamos amarrar tudo isso.
A gente viu as 3 grandes linhagens. Mas no final das contas, qual é a grande mensagem? O que esse capítulo, essa tabela das nações, realmente quer nos contar? Olha só que legal este resumo. Fica bem claro, né? Jafete, com a expansão marítima. Cã, com a construção das grandes cidades. E a figura-chave de Nimrod. E Sem, com a linhagem que marca a grande dispersão da humanidade, simbolizada no nome de Peleg. No fundo, o que Gênesis 10 fazia era dar um senso de ordem ao mundo. Pensa na perspectiva do povo daquela época. Era um jeito de pegar toda aquela confusão de povos e línguas diferentes e organizar tudo numa grande árvore genealógica. Ele dava uma identidade, um lugar no mundo, mas, ao mesmo tempo, lembrava a todos que lá no fundo a raiz era a mesma. E o mais incrível de tudo, essa história toda, esse mapa da humanidade, é contado em apenas 32 versículos. É impressionante, né? Uma narrativa super concisa, mas com uma ambição gigantesca: mapear o mundo inteiro e conectar todo mundo de volta a uma única família. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. Essas histórias de origem, sabe, que tentam definir quem somos e de onde viemos, elas nunca ficam presas no passado. Elas continuam ecoando. Então a reflexão é: de que forma esses mapas de identidade criados há tantos séculos ainda moldam o jeito como as nações se veem e se relacionam hoje em dia?